Arunachala Ramana. A despedida de Bhagavan a Lakshmi ama. Neste dia auspicioso, os devotos de Bhagavan Ramana recordam de uma das devotas mais ardentes de Bhagavan, uma alma de grande fortuna espiritual que recebeu de seu amado a graça da liberação. Uma pessoa divina que então ocupava o corpo de uma vaquinha. Na obra Bhagavan Ramana, o amigo de todas as criaturas, contam os devotos de Bhagavan. Abre aspas. Lakshmi veio ao ashram apenas para estar aos pés de seu guru e buscar completa liberação através de sua graça. Gentil, charmosa e amável, Lakshmi era uma personalidade a qual não se podia evitar, mas apenas adorar, e cuja história de vida foi tanto divertida quanto inspiradora. Fecha aspas. Hoje celebramos o Mahasamadhi ou Paranirvana da vaquinha Lakshmi. Selecionamos alguns relatos tocantes que gostaríamos de compartilhar com a Sangha para honrar a memória de Mãe Lakshmi e rogar por suas bênçãos. O primeiro conta o momento da chegada de Lakshmi ainda como uma pequenina bezerrinha. Abre aspas. Bhagavan acariciou sua panturrilha. Ela pulava animadamente, dando a volta em Bhagavan, e começou a lamber a mão de Bhagavan. Pashupati disse: Olha que visão! Isto está circulando Bhagavan com tanta devoção. E Bhagavan: Não diga isto está circulando. Diga ela está circulando. Os animais não são seres vivos e na realidade também o eu, o Atman? E Pashupati respondeu: Perdoe-me, Bhagavan. Foi um lapso de linguagem. A mão dourada de Bhagavan tocou esta bezerra. Ela é realmente abençoada. Enquanto Bhagavan e Pashupati Iyer conversavam, Lakshmi explorava o ashram e depois retornou a Bhagavan. Pashupati Iyer prostrou-se em reverência a Bhagavan e depois partiu com a mãe, a vaca e o bezerro. Bhagavan foi para dentro e os outros o seguiram. O grande devoto Ramanathan, voltando-se para um residente do ashram que estava próximo, disse: Você viu como Bhagavan e a bezerra estavam se olhando tão intensamente? O ashramita respondeu: Sim, eu estava me perguntando por que Bhagavan estava fixando os olhos na bezerra desta forma. Ramanathan tornou: Essa também foi minha experiência. Uma vez, quando eu estava estudando no Vedapatashala, o olhar magnético de Bhagavan foi direcionado para mim. No instante em que a luz dos olhos de lótus de Bhagavan caiu sobre mim, fontes de amor por ele começaram a se abrir e me dominar. Observei a mesma paixão inundando os olhos daquela bezerra. Os dois pareciam mãe e filha se olhando. Ramanatha recitou suavemente um verso do Aksharamanamalai de Bhagavan. Como o ímã faz com o ferro, atrai-me incessantemente e funde-se em mim, ó Arunachala. Fecha aspas. Assim iniciava-se a relação transcendental de Guru e Shishya, ou mestre e discípulo, entre Bhagavan Ramana e a vaquinha Lakshmi. Uma história plena de surpresas e um amor sem medidas entre ambos.
Após a visita, a bezerra parecia ter notado a estrada e a disposição do ashram, porque na manhã seguinte ela voltou sozinha e apareceu diante de Shri Ramana. Tal era a atração que Shri Ramana exercia sobre ela, que daquele dia em diante ela costumava vir sozinha da cidade todas as manhãs, passar o dia no ashram e encontrar o caminho de volta à casa de Pashupati Iyer, na cidade, à noite. Além disso, enquanto estava no ashram, sua atração por Shri Ramana era tão forte que ela dificilmente deixaria a presença dele. Bhagavan a tratava com muita gentileza e dava bananas a ela ou qualquer iguaria que lhe fosse trazida. Assim ela passou vários anos felizes de satsang, quase contínua com Shri Ramana, durante os quais ela ficou conhecida carinhosamente no ashram como Lakshmi. Em 1930, Lakshmi deu à luz um bezerro e ela e seu filhote foram levados a viver permanentemente no ashram. E por muitos anos, ela permaneceu uma das mais proeminentes residentes do ashram. Shri Ramana relatou vários incidentes na vida de Lakshmi, testemunhando sua inteligência quase humana. Ele costumava dizer que, embora ela não pudesse falar, ela entendia tudo e agia de maneira tão inteligente quanto um ser humano. Ela costumava ficar ao lado dele regularmente nas refeições e acompanhá-lo ao refeitório. De fato, ela era tão pontual que, se Shri Ramana estivesse ocupado em outro lugar e tivesse esquecido a hora, ela saberia e iria a Bhagavan para lembrá-lo que era hora de comer, como se sua devoção lhe desse um direito especial em relação a ele, não tomando conhecimento dos residentes ou visitantes do ashram. É consenso entre os devotos que a chegada da vaquinha Lakshmi trouxe uma era de prosperidade e abundância para o ashram nascente. A grande devota Shantamal nos conta um episódio conhecido pelos devotos que demonstra a envergadura espiritual da vaquinha, tão querida devota de seu guru. Fala Shantamal. Ela, Lakshmi, vinha diariamente ao ashram, fazia suas refeições, pastava no terreno do ashram, entrava no salão e sentava-se satisfeita perto de Bhagavan. À noite, ela voltava para a cidade com as outras mulheres. Uma vez, quando Lakshmi estava grávida pela terceira vez, ela entrou no corredor após o almoço. Bhagavan estava lendo um jornal na época. Lakshmi chegou perto dele e começou a lamber as folhas do jornal. Bhagavan ergueu os olhos e disse: "Espere um pouco, Lakshmi." Mas Lakshmi continuou a lamber. Bhagavan deixou seu jornal de lado, colocou as mãos atrás dos chifres de Lakshmi e descansou sua cabeça contra a dela. Eles ficaram assim por muito tempo. Fiquei perto olhando para aquela cena maravilhosa. Depois de 10 minutos, Bhagavan se virou para mim e disse: "Você sabe o que Lakshmi está fazendo? Ela está em Samadhi." Eu olhei para ela e percebi que as lágrimas escorriam como rios por seu rosto largo. Sua respiração parou e seus olhos estavam fixos em Bhagavan. Depois de algum tempo, Bhagavan mudou de posição e perguntou gentilmente: "Lakshmi, como você se sente agora?" Lakshmi recuou, como se relutasse em virar o rabo na direção de Bhagavan. Deu a volta no corredor e saiu. Até os dias de hoje, encontramos a descendência de Lakshmi no Goshala ou Casa das Vacas.
Mas após este longo satsang ou convívio com o mestre, chegou o dia de Lakshmi abandonar o invólucro material. Naquele dia, 18 de junho de 1948, bem cedo pela manhã, Jagadishvara Shastri informou a Bhagavan que Lakshmi estava gravemente doente. Depois do café da manhã, Shri Bhagavan foi ao estábulo e a viu deitada, prostrada e respirando com dificuldade. Shri Bhagavan sentou-se ao lado dela, tomou sua cabeça em seus braços e gentilmente acariciou seu pescoço. Ele fixou seu olhar gracioso nos olhos dela. Imediatamente, a respiração de Lakshmi tornou-se estável e harmoniosa. Quando seus olhos se encontraram, lágrimas escorreram de ambos. Aqueles de nós que estavam por perto não conseguimos conter nossas emoções. Quase meia hora se passou assim. Foi realmente um espetáculo para os deuses. Por fim, Shri Bhagavan dirigiu-se a ela com a voz mais terna, dizendo: Ama, o que você quer? Devo ir agora para o corredor, pois as pessoas de lá estarão perguntando por mim. Mas onde quer que eu esteja, nunca vou deixá-la. Eu sempre estarei com você. Esteja certa disso. Naquele momento derradeiro, Bhagavan cuidou de Lakshmi da mesma maneira carinhosa e zelosa com que cuidou de sua própria mãe terrena, colocando suas mãos douradas sobre sua cabeça e coração espiritual. Porém, Lakshmi Ma não necessitava da ajuda de Bhagavan para alcançar moksha. Ela soltou-se deste mundo com suavidade e incomensurável paz. Após sua liberação final, o Sarvadhikari, ou gerente-geral do ashram, trouxe o corpo de Lakshmi em um carrinho de madeira. Bhagavan veio e sentou-se em uma cadeira. O corpo de Lakshmi foi colocado diante dele. Os devotos trouxeram água em vasos e os derramaram sobre o corpo de Lakshmi. Depois disso, Abhishekam, ou banho ritual, foi feito com leite, coalhada, ghee, açúcar e água de rosas. O incenso foi queimado, um pano de seda foi usado para cobrir o corpo, o rosto coberto de pó de açafrão e kumkum, e o corpo coberto com guirlandas de flores. Foi oferecido doce de açúcar e foi realizado arati, o aceno de luzes. O rosto de Lakshmi brilhava com beleza e encantamento quando ela estava assim adornada. Por volta das 19 horas, devotos baixaram o corpo de Lakshmi para o túmulo com gritos de Hara Hara Mahadevi. Bhagavan ficou visivelmente emocionado. Depois que Bhagavan tocou as folhas sagradas, elas foram jogadas em Lakshmi pelo Sarvadhikari. Depois disso, os devotos aspergiram pó de açafrão e kumkum, cânfora, cinzas sagradas, pasta de sândalo, flores e sal, e finalmente a terra foi lançada para preencher o túmulo. Depois que o enterro terminou, Bhagavan voltou ao salão. A prashad, o alimento consagrado, foi então distribuído. A formalidade toda terminou, tal como um festival de casamento. Lakshmi, a vaca, não está mais no estábulo. Ela foi liberada dos laços do corpo
e agora está fundida no brilhante Atman de Shri Ramana. Jaya Lakshmi Ma, Jaya Bhagavan. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.